Naquela manhã movimentada, Henrique, um milionário acostumado a ser o centro das atenções, entrou no saguão de um prédio comercial imponente. Com terno impecável e olhar altivo, caminhava como quem acreditava que o mundo girava ao seu redor. Ao cruzar o corredor, encontrou Dona Marta, uma senhora de uniforme simples, limpando o chão em silêncio. Henrique não perdeu a oportunidade de zombar. Com um sorriso sarcástico, apontou para a faxineira e comentou alto para os colegas: "É por isso que uns mandam e outros obedecem. Gente assim nunca vai sair do lugar." As risadas ecoaram pelo hall, enquanto Marta, com postura firme, continuou seu trabalho sem responder. Para Henrique, aquela cena era apenas mais uma exibição de poder. Para Marta, era o teste perfeito de caráter. Seus olhos brilharam discretamente, não de vergonha, mas de quem já sabia o que ninguém ali imaginava. Por trás do uniforme de faxineira, havia uma verdade guardada para o momento certo. Minutos depois, Henrique subiu para uma reunião importante com investidores, certo de que sairia de lá com mais um contrato milionário assinado. Ajustou o paletó, revisou mentalmente seus argumentos e entrou na sala com confiança de sobra. O que ele não esperava era a presença de uma figura que mudaria tudo. Quando a porta se fechou, Henrique sentiu o sangue gelar. Sentada à cabeceira da mesa, com semblante sereno, estava a mesma faxineira que havia desprezado. Só que agora, sem uniforme, ela se apresentava com outra identidade. Dona Marta, a verdadeira dona do prédio. Henrique era o típico empresário que deixava a arrogância falar antes mesmo de abrir a boca. Tinha fama de investir em negócios arriscados e de sempre sair por cima, ainda que isso custasse humilhar os outros. Para ele, respeito era moeda de troca. Só oferecia a quem pudesse lhe dar algo em troca. O resto, em sua visão, não passava de figurante em sua trajetória. Diferente dele, Dona Marta era uma mulher simples, de fala calma e olhar observador. Naquele prédio, todos a viam como apenas mais uma funcionária da limpeza, sempre com vassoura e balde em mãos. O que ninguém sabia era que por trás daquela descrição, ela guardava não apenas histórias de luta, mas também segredos que poderiam mudar o rumo de muitos negócios. Henrique, acostumado a medir valor pelo saldo bancário, jamais suspeitou que a senhora humilde tivesse qualquer poder. Para ele, Marta representava a classe invisível que só existia para servir. Sua mania de rir dos mais fracos era quase um hábito, como se a arrogância fosse parte de seu uniforme diário. Marta, por sua vez, sempre acreditou que a verdadeira grandeza estava em observar sem se apressar. Tinha aprendido ao longo dos anos que os homens mais poderosos revelavam suas verdadeiras máscaras quando pensavam estar diante de alguém sem importância. E foi exatamente isso que Henrique fez naquele corredor. O contraste era gritante. De um lado, um milionário que se achava dono do mundo. Do outro, uma mulher simples que carregava em silêncio a chave para virar o jogo. O encontro dos dois estava prestes a mostrar como as aparências enganam e como o destino gosta de pregar peças certeiras. Logo ao entrar no saguão, Henrique caminhava com passos largos, seguido de dois assistentes que anotavam tudo o que ele dizia. O som dos sapatos caros ecoava no chão brilhante, como se anunciasse sua presença. Ao ver Marta agachada, limpando uma mancha no piso, ele parou por alguns segundos, ergueu as sobrancelhas e soltou uma risada debochada. É por isso que o mundo precisa de gente como ela. Alguém sempre tem que fazer o trabalho sujo, não é? Disse, em tom alto o bastante para todos ouvirem. Seus assistentes riram junto, tentando agradá-lo, enquanto Marta permanecia em silêncio. O comentário atravessou o ar como uma lâmina, mas a faxineira manteve a cabeça erguida, sem reagir. Henrique, satisfeito com a própria piada, continuou andando e ainda completou: "Imagina só, trabalhar a vida inteira para acabar esfregando o chão.
Que futuro miserável! A indiferença com que falava, como se Marta fosse invisível, causou incômodo em alguns funcionários que presenciaram a cena. Mas ninguém ousou contestar. Afinal, era um milionário influente. Marta, por dentro, sentia o coração apertar, mas não por vergonha. Ela já ouvira frases semelhantes ao longo da vida e aprendera a transformá-las em combustível silencioso. Em vez de rebater, deixou que Henrique acreditasse em sua própria superioridade. O que ele não sabia é que aquela humilhação se tornaria sua maior exposição. O desprezo de Henrique parecia reforçar sua imagem de homem intocável. No entanto, cada palavra lançada como veneno voltaria a ele mais rápido do que imaginava. Porque naquela manhã, a faxineira invisível não era quem parecia ser, e estava prestes a mostrar o valor de quem ele tanto desdenhava. Quando pensou que já havia causado impacto suficiente, Henrique decidiu ir além. Olhou novamente para Marta, que continuava limpando em silêncio, e disparou. É impressionante. Algumas pessoas nascem para ficar sempre por baixo. Trabalham, mas nunca chegam a lugar nenhum. O tom arrogante ecoou pelo hall como um golpe baixo. Alguns funcionários se entreolharam desconfortáveis, mas permaneceram quietos. O poder que Henrique exercia era tanto que até o silêncio parecia uma forma de bajulação. Ele, por sua vez, percebeu a falta de reação de Marta como uma vitória, e isso o estimulou ainda mais. Cruzou os braços e soltou uma gargalhada exagerada. Se ao menos tivesse estudado, talvez hoje não estivesse com um balde e um pano nas mãos. Mas enfim, cada um tem o futuro que merece, disse com um sorriso debochado. Suas palavras eram como flechas envenenadas, lançadas sem qualquer empatia. A cena tinha mais o gosto de espetáculo do que de conversa. Marta respirou fundo, contendo a vontade de responder. Seus olhos, porém, brilhavam com uma calma enigmática, como se soubesse de algo que todos ignoravam. Aquela paciência não vinha da fraqueza, mas da certeza de que a vida sempre encontra uma forma de dar a última palavra. Henrique seguiu para os elevadores, certo de que tinha reafirmado sua superioridade. Não imaginava que dentro de poucos minutos, a mesma mulher que ele acabara de humilhar iria cruzar seu caminho novamente, só que em uma posição que faria seu riso congelar no ar. Henrique entrou na sala de reuniões com a postura de sempre, confiante, arrogante e certo de que todos os olhares estariam sobre ele. Ajustou o terno, colocou a pasta sobre a mesa e cumprimentou os investidores com aquele aperto de mão firme que mais parecia um gesto de imposição. Estava preparado para falar de lucros, projeções e negócios milionários. Os investidores aguardavam a chegada de mais uma pessoa importante. Henrique, curioso, perguntou quem era. A proprietária do prédio, respondeu um deles em tom respeitoso. O milionário sorriu com ironia, pensando em alguém de aparência imponente, talvez um magnata ou uma empresária elegante. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A porta se abriu e o silêncio tomou conta da sala. Entrou Marta, sem uniforme, vestida de forma simples, porém elegante. Seus passos firmes e o olhar sereno denunciavam a confiança de quem não precisava provar nada a ninguém. Henrique arregalou os olhos, engoliu seco e sentiu as pernas enfraquecerem. Com calma, ela se dirigiu à cabeceira da mesa, sentou-se e abriu uma pasta de documentos. Sou Marta Oliveira, proprietária deste prédio e responsável pelos contratos de locação, anunciou em voz firme. A frase soou como um trovão na cabeça de Henrique. Aquela mesma mulher que minutos antes ele havia humilhado, agora tinha poder sobre seu futuro. Os investidores, atentos, observaram a reação dele. Henrique tentou disfarçar, mas a cor de seu rosto denunciava o constrangimento. O riso debochado que havia lançado no hall agora havia desaparecido, substituído por um silêncio pesado. Ele começava a perceber que o jogo havia virado.
e não a seu favor. O silêncio na sala era quase sufocante. Henrique, que sempre se orgulhou de dominar qualquer ambiente, agora parecia encolhido em sua própria cadeira. Tentou forçar um sorriso, mas o rosto traía o nervosismo. As mãos tremiam levemente enquanto ele folheava papéis sem foco, apenas para evitar encarar diretamente Marta. Ela, por outro lado, mantinha a serenidade. Com a calma de quem estava no controle, folheava os contratos e falava sobre números com firmeza. Em determinado momento, levantou os olhos e, olhando para Henrique, disse em tom polido: "Curioso, não? Minutos atrás eu era apenas uma faxineira invisível. E agora, de repente, tenho em mãos o futuro de sua negociação." Os investidores trocaram olhares discretos, percebendo o desconforto dele. Alguns até franziram a testa, como quem desaprova o comportamento que tinham ouvido mais cedo no hall. A arrogância de Henrique, antes vista como confiança, agora parecia apenas fraqueza disfarçada. O contraste era gritante e impossível de ignorar. Henrique tentou se justificar. Eu não sabia quem a senhora era." Mas as palavras soaram pequenas, quase ridículas, no silêncio da sala. Marta respondeu apenas com um leve sorriso, daqueles que não precisam de explicações. Sua postura dizia mais que 1000 frases. Respeito não depende de títulos, mas de caráter. O milionário, que antes ria alto diante dos colegas, agora estava reduzido ao silêncio de quem foi desmascarado. E quanto mais tentava se recompor, mais evidente ficava que havia perdido não apenas a negociação, mas principalmente a dignidade diante de todos. Com a sala em silêncio, Marta respirou fundo e contou sua história. Revelou que começou de fato como faxineira e que durante anos trabalhou limpando escritórios naquele mesmo prédio. Guardava cada centavo que podia, estudava à noite e, aos poucos, investia em pequenos negócios. Não foi fácil, mas a disciplina transformou seus sonhos em conquistas concretas. Explicou que, após anos de esforço, teve a chance de comprar o prédio quando o antigo proprietário enfrentou dificuldades financeiras. Enquanto muitos duvidaram, ela acreditou no próprio potencial. Desde então, fazia questão de circular entre os funcionários disfarçada de simples trabalhadora para observar como as pessoas tratavam quem parecia invisível. Henrique ouvia tudo em silêncio, engolindo cada palavra como um soco na própria vaidade. O homem que ria alto agora mal conseguia erguer os olhos. Marta continuava firme, sem elevar a voz, mas cada frase carregava um peso que desmontava o castelo de arrogância do milionário. "Sabe, senhor Henrique, riqueza não se mede pelo que você ostenta, mas pela forma como trata as pessoas", disse ela, encarando-o diretamente. O impacto daquelas palavras foi imediato. Alguns investidores assentiram discretamente, como se reconhecessem naquela frase uma verdade que não podia ser contestada. Henrique percebeu, tarde demais, que sua soberba havia se tornado sua ruína. A mulher que ele havia desprezado era, na verdade, a dona do espaço onde ele esperava lucrar milhões. E naquele instante entendeu que a vida tem formas precisas de virar o jogo. Os contratos que pareciam garantidos já não estavam mais tão certos. Os investidores, impressionados com a postura de Marta, passaram a questionar se valia a pena confiar em alguém tão arrogante como Henrique. A confiança que ele acreditava ser inabalável se dissolvia diante de seus próprios erros. Sua maior fragilidade não estava nos números, mas em sua incapacidade de respeitar os outros. Marta, com serenidade, conduziu a reunião até o fim. Explicou que sua prioridade não era apenas lucrar, mas manter no prédio empresas que refletissem valores de ética e humanidade. Deixou claro, de forma sutil, que o desrespeito de Henrique poderia pesar na decisão final sobre o contrato. Cada palavra dela soava como uma sentença justa, dita com calma e dignidade.
Para os funcionários do prédio, a revelação foi inspiradora. Muitos comentaram dias depois que se sentiram representados ao ver Marta colocar um milionário em seu devido lugar. Aquela cena virou uma espécie de símbolo, a prova de que ninguém é pequeno demais para ser respeitado e de que o poder verdadeiro não precisa ser gritado. Ele fala por si mesmo. Henrique, por sua vez, saiu da sala menor do que entrou. O homem que se acostumara a humilhar percebeu que a vida sempre cobra o preço da arrogância. Pela primeira vez em muito tempo, ele não teve resposta, não teve riso e nem teve plateia para aplaudi-lo. Restou apenas a lição amarga de que o dinheiro não compra dignidade. E assim, Marta deixou marcado para todos que estavam presentes. Nunca julgue alguém pelo uniforme que veste, nem pela função que ocupa, porque no fim, a vida sempre encontra uma forma de revelar quem realmente tem valor. A história de Henrique e Marta é um lembrete poderoso de que arrogância e desprezo sempre cobram seu preço. Ele acreditava que status e dinheiro eram suficientes para colocá-lo acima de todos, mas descobriu da pior forma que dignidade não se compra, se conquista. Marta, com sua calma e firmeza, mostrou que grandeza não depende de paletós caros, mas da forma como tratamos as pessoas. A faxineira invisível revelou-se a verdadeira dona do prédio, e sua postura ensinou que respeito é a base de qualquer relacionamento humano ou profissional. Esse episódio expôs uma verdade incômoda. Quantas vezes julgamos alguém pelo uniforme, pela função ou pela aparência? Quantas histórias de superação estão escondidas por trás de rostos que o mundo prefere ignorar? A vida, com sua ironia certeira, sempre dá um jeito de inverter os papéis. Para Henrique, foi um choque irreversível. Para os outros que testemunharam, foi uma lição gravada na memória. Marta provou que humildade é a verdadeira forma de poder e que caráter é o patrimônio mais valioso que alguém pode ter. E eu te pergunto, quantas Martas já passaram despercebidas diante de você? Será que você seria capaz de reconhecê-las antes que a vida revelasse a verdade? E agora eu quero ouvir você. Já foi subestimado por alguém que não enxergou o seu verdadeiro valor? Como reagiu quando a vida mostrou que estavam errados a seu respeito? Conta aqui nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você continua acompanhando histórias que provam como a vida sempre encontra uma forma de virar o jogo. E já fica o convite. No próximo vídeo, você vai conhecer mais uma narrativa surpreendente, onde o destino mostra que a aparência nunca é sinônimo de verdade. Tenho certeza de que você não vai querer perder.